Meu nome é John Cauã. Hoje é uma segunda-feira, estamos aqui, né? 7 da manhã, a caminho do trabalho. Já peguei o ônibus, desci aqui perto e vou dar um tempinho até chegar lá. Já tem um tempinho que eu tento fazer esse vídeo aqui, gravar pra falar um pouco, conversar, né? Nesse caminho, até porque eu fico cerca de 20 minutos até dar o horário de ir pro trabalho. E é isso, tenho muita coisa pra falar, pra conversar, pra dizer no vídeo. Mas possivelmente eu vou encurtar o máximo possível, porque eu já tenho um vídeo simplesinho pra mostrar um pouco. Vou mostrar um pouco dessa árvore aqui. Tá morrendo, já tem um tempinho que ela começou a florir. Vou deixar algumas fotos que eu tirei dela semana passada. Mas ela é linda. Tava com bem amarelada ela, tava coisa mais linda. Vou deixar as fotos aí. E hoje, primeiro dia que eu tô vendo ela assim, depois dela ter florido. Ela floriu do dia pra noite, né? Mas é isso. Isso aí é a vida. É a vida, são fases e fases. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco, que eu quero falar um pouco. E pra mim é muito interessante, né? Não quero ir direto ao ponto, até porque vai ser o necessário para eu ir desenrolar um pouco mais do que eu tenho em mente, né? Pra eu já falar mais do que eu quero, né? E o vídeo sair muito simples. Quero deixar acontecer. Eu atualmente estou morando em Divinópolis. Vou mostrar um pouco da cidade de longe. Não consigo dar um zoom. Essa área aqui é um pouco mais aberta, tem mais vista assim para árvores, gramas, matos. O resto da cidade lá para cima, onde eu moro, no centro, só casa e prédio. Aqui é uma parte que é um pouco mais interessante para mim, um pouco mais legal. Eu curto um pouco mais ficar por aqui. E esse contato com a natureza para mim sempre foi bom, sempre foi ótimo, mas eu sempre fugi disso. Sempre procurei, né, tá no meio, mas nem sempre era a melhor escolha. Digamos que onde eu morava, em Salvador, Bahia, na favela, lá eu tinha vista pra a região de mata, assim, e tal. Eu até pensava, né? Mostrar um pouco mais pra vocês. Até pensava em fazer trilha, coisa assim, mas nunca tomava essa coragem, nunca fazia, né? E aqui, quando eu vim pra essa cidade, tem cerca de 5 meses, a primeira coisa que eu pensei em fazer foi isso. E até hoje não fiz também. Mas algumas semanas atrás, no domingo, eu saí com minha mulher pra passear com os cachorros. Foi um pouco mais longe de casa, né? Pagou um Uber pra levar os animais junto e tal. E a gente conseguiu achar um riozinho com caramba, cara. Eu esqueci qual era o animal que tinha lá. Aí foi bem legal. Não consigo lembrar mesmo. Mas eu vou estar deixando o vídeo aí. E eu vou... No vídeo eu até falo o nome do animal de cara que eu lembro, mas tá na ponta da língua. Não consigo lembrar. E é isso, cara. Vou dizer um pouco mais, né? Vou pra falar. Passar essa moto um pouco silenciosa aí. Já tem muito tempo já que eu tento gravar o vídeo. Tem algumas partes assim que eu tô falando aí, corto, passa alguém, aí eu não gosto, fico meio incomodado, o que é algo que atrapalha muita gente. Mas hoje eu só decidi gravar. No momento que eu comecei a gravar tinha um caminhoneiro passando. Agora toda hora passa um carro aqui.
Pra mim tanto faz agora. Pausa pra refletir. Cara, o maior problema da atualidade dos jovens, dos adolescentes hoje em dia é a preocupação com o amanhã, né? Muitos ainda têm a preocupação com o hoje da forma errada, né? E muitos têm a preocupação com o amanhã em excesso. O hoje da forma errada que eu digo é aquele jovem, aquela pessoa ainda em vida, na sua vida útil ainda, que se importa muito com o que vai fazer esse final de semana, com o que vai fazer na sexta-feira à noite. É algo que só faz bem para aquele momento, somente. E essas pessoas carregam contigo. Essas pessoas carregam contigo uma necessidade extrema de estar feliz, de sorrir, de que tudo só faz sentido se ela estiver fazendo algo divertido, algo legal, né? Digamos que eu não consigo entender isso muito bem, porque eu sempre fui alguém que ou ficava jogando no computador ou eu só assistia a qualquer coisa deitado, tanto faz, e deixava o tempo passar, né? Digamos que um final de semana não é um dia exato de você sair para ir curtir, para ir se divertir. Não é isso, né? Você pode aproveitar de várias outras formas. E com ou sem dinheiro, com ou sem vontade, eu preferia fazer o que é mais tranquilo, que é mais cômodo, né? E uma coisa que a gente pode evitar, né? Todo cuidado é pouco, né? Como eu morava numa cidade um pouco complicada, que tá um pouco mais perigosa hoje em dia, né? Digo bastante, mas eu era um pouco chato, né? Eu desanimava só de saber que poderia encontrar algo ruim. Muitas vezes eu não saía. Aí isso foi uma grande parte da minha vida. Mas depois de um tempo mudou um pouco mais. Cerca de ano retrasado para o ano passado, eu comecei a sair um pouco mais, comecei a dar festas em casa, comecei a curtir bastante, né? Acredito que tenha sido a melhor escolha, até porque a grande parte da minha vida eu não tinha como fazer isso, não fazia. E depois eu comecei a fazer. E nesse depois foi tudo muito rápido. Foram alguns meses nessa vibe. Depois alguns meses trabalhando muito, depois uns 2 ou 3 meses saindo bastante, estando sempre com um amigo meu. E aí, de um dia pro outro, eu já tava começando um relacionamento que é o que eu estou hoje, né? Me mudei pra cidade dela, depois me mudei junto com ela pra outra cidade, né? E agora estamos aqui, possivelmente vamos para outra agora, mas com certeza essa é a definitiva. E será em São Paulo. Aqui em Minas Gerais, onde eu tô, não tá algo legal, algo vívido, né? De você agradecer comparando com o antes. Tá bem pior, né? As pessoas falam até que sei lá, Bahia, Salvador, mais pobre, tem mínimo, a faixa salarial é menor, mas quando você se encontra num lugar desse aqui, que todo o trabalho é cerca de salário mínimo, acerca disso sempre, você sabe, né, que tem uma diferença gigante, até porque lá, até hoje eu não consegui, já saí para 2 trabalhos, já fiz entrevista para vários outros, e nenhum se compara com o salário que eu tinha lá, né? E quando você vê isso, você percebe o quão ridículo é essa discriminalidade, essa incompetência mental, né, dessa galera de passar a vida pensando dessa forma, né?
mas acaba sendo até um pouco cultural, né? Você percebe isso. Por falar em cultura, aqui eu tenho cerca de 5 meses e não tem nada que você veja e diga, pô, isso aqui é de Minas, a não ser um pão de queijo ou melhor, falar as palavras pegadas assim, cortando letras. Então, quando você olha pra Bahia, né, é uma cultura enorme, ainda mais eu que sou de Salvador, né, tem ali o Pelourinho, o DIC, com inúmeras histórias, né, Mercado Modelo, Cidade Baixa, inúmeros artistas, boxeadores, cantores que vêm de lá, e é algo incrível, né? É rico isso. E é um pouco chato você saber que vem de um lugar bom, tá em um lugar que não é legal, mas eles acham que é e ainda desmerecem, né, o seu local, a sua cidade. Opa, precisei dar uma cortada no vídeo, uma parada. Hoje já é 2 dias após a primeira gravação e eu vou dar uma continuidade daqui, né? Vou ser um pouco mais breve, mas vou dar uma continuidade a partir daqui. Como eu estava falando, né, sobre as riquezas que eu tenho na minha cidade natal, né? E lá tem, melhor dizendo, e eu conheço um pouco. É surreal quando você se encontra em outro local assim que não chega nem perto, mas ainda assim o pessoal ainda se acha superior em algo, né? Mas isso faz parte do ser humano, né? É isso que é pregado desde sempre, né? Diferenças quando você acha que algo é bom e é melhor, né? Mesmo não sendo, só de ter essa crença já é o suficiente para ter as discriminações, tudo, né? Mas é isso aí, né? Mais uma coisa que faz parte da vida, né? A última coisa que a gente pode ter medo é de viver, E eu digo isso no sentido de não ter medo de acabar com uma amizade ruim, um relacionamento que não tá dando certo, falar as verdades, né, que tem que falar, né, como o exemplo da minha mãe, que sempre foi muito sincera com as coisas, né, sempre foi, e aí sempre tinha esses problemas dos familiares não quererem ela perto sempre, por conta desse desconforto que eles ficavam, né? Quando você tá no erro, você não quer que alguém diga que você tá errado, né? Você não enxerga isso. Então, quando alguém mostra isso aí, não tem quem fique bem, né? E sobre medo de viver, cara, o medo de viver ele é muito predatório, tecnicamente falando, porque você não vai querer trocar um emprego bom por um emprego ruim em um local que você não conhece. Mas se você entender que ali pode ser um start, um caminho que mesmo sendo complicado vai trazer coisas boas, você vai e faz acontecer. Você não troca o conforto da casa dos seus pais para ir morar só, né, ou ganhando pouco, né? Você não vai querer fazer isso, mas você iria entender a partir do momento que desapegasse desse conforto, né, dessa vida fraca, para entender que quanto mais você se arrisca, né, quanto mais você chama algum problema para você consegue encarar ele, né? E fazer as coisas sozinho é mais comum do que você imagina. Talvez aquela pessoa ali que tem o suporte do pai, da mãe, dos tios, dos irmãos, né? Essa pessoa é 1 em 1 milhão e você acha que você deveria ser assim também. Você acha que você precisaria de um suporte desse para fazer dar certo, mas não, só precisa de você mesmo. Você decidir fazer isso. À medida que encaramos dificuldades, né, e decidimos enfrentá-las sem nenhum suporte,
de quem se diz seu amigo, de quem se diz preocupado contigo, a gente percebe o quanto somos capazes de enfrentar qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer problema, né? É surreal quando você entende isso. E é bem necessário, é muito necessário, né? Faz parte da vida, todo mundo tem problema. Não adianta pensar que só quem tem dinheiro, que o dinheiro vai resolver as coisas. Vai resolver muita coisa, mas não vai resolver tudo, né? O medo, ele é constante, ele é complexo, é como a água, ele é fluido, né? De uma forma ou de outra ele consegue entrar em algo. O próprio medo de perder dinheiro já é um medo suficiente, um medo que você consegue dormir e acordar ou não dormir, né? Bem, e tá com problema o tempo todo na mente. Nossa, como agora há pouco, né? Esse problema todo do governo atual aí, os bancos foram desvalorizados em 38 bilhões, né? Então, cara, a cabeça desse pessoal, por mais que eles tenham 500 bilhões valendo no banco ali, esses 38 bilhões aí já é muita coisa pra eles, já é muita coisa. Pensa aí, do dia pra noite aconteceu isso. Se uma semana acontecer isso novamente, não vai ter acabado o banco, né? Só vai ter o nome ali e toda a estrutura física, toda a infraestrutura deles. Então, ter medo de viver, cara, é a última das coisas que você pode aceitar pra você mesmo, como humano, como homem, como mulher que você é, como seja o que for. Não aceite apenas. Encare. Talvez você não queira trazer todas as dificuldades de vez, mas de uma em uma você consegue, pra você entender que você é capaz. A partir do momento que você entende que é capaz, que você tem capacidade pra isso, você consegue desbravar pouco a pouco, né? Toda essa, como que fala? Essa problemática da vida. E hoje eu fico por aqui, né? Vou dar procedimento aí na edição, fazer o corte direitinho e deixar pra vocês. Vou dar um jeito de postar no YouTube, né? Porém, por eu estar gravando na vertical é um pouco mais complicado, mas eu vou conseguir e arranjar alguma forma que eu faça aí para completar os lados da tela, para deixar 16 por 19, não, 16 por 9, né? Mas vai dar certo, valeu, fica com Deus, estamos aí, pra frente sempre. A capivara gigante. Capivara! Oi, capivara! Tomando sol.